Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês. Hoje vamos estar falando sobre o livro de 1 Reis. Salomão usou grande quantidade de cedros na construção do templo, do cedro do Líbano. 1 Reis capítulo 5, versículo 6. Dois relatos paralelos, Reis e Crônicas. Inicialmente, constatamos um fato importante. Era desígnio de Deus que sua palavra contivesse dois relatos diferentes da história do povo eleito, nos 4 séculos que separam o reinado de Davi dos cativeiros. Mas esses dois relatos são complementares um do outro. Enquanto o livro das crônicas dão realce às lições espirituais das experiências da nação, os livros dos reis relatam cronologicamente os principais acontecimentos. Após o cisma, 2 livros dos reis mencionam todos os reis de ambos os reinos, enquanto o segundo livro de crônicas cita apenas os reis de Judá. Os livros das crônicas foram escritos após a volta do exílio. É provável que o escriba Esdras, em Neemias 6, tenha sido o seu principal compilador, talvez o mesmo autor, mas a redação dos livros dos reis é anterior e é atribuída ao profeta Jeremias, contemporâneo do cativeiro de Judá. 420 anos de história do reino de Davi. No plano cronológico, os acontecimentos descritos pelos 2 livros dos reis desenrolam-se entre o 10º e o 5º século a.C. Após ter atingido o apogeu da glória sob os reinados sucessivos de Davi e Salomão, o povo afastou-se progressivamente do Senhor, para se entregar à idolatria. O cisma que sobrevém após a morte de Salomão é um julgamento do Senhor. Suas consequências são desastrosas. O povo eleito, entregue às lutas intestinas e enfraquecido em sua resistência aos grandes invasores que o ameaçam. Essa divisão acentuou o declínio espiritual das 10 tribos do norte, ou Reino de Israel. A distância geográfica do templo do Senhor, construído em Jerusalém, é pretexto para abandonarem o Senhor. Jeroboão, primeiro rei de Israel, constrói 2 bezerros de ouro, um em Betel, o outro em Samaria. Os falsos profetas se multiplicam e os ídolos são adorados em toda a extensão do país. Em Judá resta ainda uma certa piedade, mas o reino do norte, Israel, cai na imoralidade e na idolatria. Os cativeiros. Uma tal situação clama pelo julgamento divino. O cativeiro das 10 tribos do norte precede em mais ou menos 150 anos o das 2 tribos do sul. É preciso não confundir o exílio de Israel na Síria, sobre o Senaqueribe, e o de Judá em Babilônia, sobre Nabucodonosor, rei dos caldeus. Trata-se de um mesmo castigo imposto por Deus aos 2 ramos da nação, realizando o mesmo veredito profetizado nas Escrituras, porém em 2 épocas distintas, 2 Reis 17:25, e em 2 direções diferentes. O reino de Salomão. O primeiro livro dos reis opõe na presença de Salomão. Esse é rei celebre, que a Escritura apresenta em toda a sua glória. Mateus 6:29. Após o reino movimentado de Davi, o Senhor deu repouso a Israel, concedendo-lhe vitória sobre os seus inimigos. Nada impediu, pois a realização da promessa e a construção do templo para a qual Davi já tinha feito tantos preparativos, Salomão convoca toda a nação para sua consagração solene, e Deus se aproxima dele, manifestando sua glória diante de todo o povo. Israel estava assim na apotece de sua história. O cisma. Após o apogeu, a queda, no fim de sua vida, a magnificência do reino de Salomão é toutada por uma grave declínio espiritual. O grande rei, se deixa seduzir e arrastar para a idolatria por suas numerosas princesas pagãs. Deus o advertiu solenemente, mas nenhum ato de arrependimento entregou dessa decadência moral. Bom, por isso, o juízo divino foi particularmente severo. Com a morte de Salomão, 10 das 12 tribos se separam da casa de Davi e aclamam Jeroboão rei.
Esse cisma foi permitido por Deus, mas o povo eleito colherá dele amargas consequências durante séculos. Um século de história. Narrativa bíblia engloba doravante duas nações. Jerusalém continua a capital do reino de Judá. Os descendentes de Davi continuam a ocupar aí o trono, e os levitas permanecem sempre diante da Arca Santa. Mas durante esse tempo o reino do norte entrega-se à idolatria sobre a instigação de Jeroboão, que erige 2 bezerros de ouro em Dan e Betel. Durante o reino de Acabe, Samaria tornou-se capital do país, que tomou o nome de Reino de Israel. O ministério de Elias. Mas o Senhor continua a falar. Nessa época sombria, ele suscita uma testemunha corajosa, que proclama o veredito divino, o profeta Elias. No plano da fé, é ele um gigante de porte a enfrentar sozinho o povo apostata. Essa vida extraordinária, citada como exemplo nas Escrituras, é muito rica em instruções para a nossa vida pessoal. Nos seus dias, era Baal, o antagonista de Deus. Hoje, o mundo e o espírito do mundo. No entanto, o desafio lançado por Elias nada perdeu de sua acuidade. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. 1 Reis 18, 21. Os judeus veneram Elias tanto quanto Moisés, e o Novo Testamento o menciona diversas vezes. Ele era, no entanto, um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, Tiago 5,17. E sua vida é uma impressionante demonstração do que o Senhor pode fazer com um servo fiel. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima, pessoal.